A vigília eram especificamente reativados durante o sono subsequente, tanto durante o sono de ondas lentas quanto durante o sono REM. O estudo deu sustentação empírica à ideia de que a atividade neuronal durante o sono reverbera as experiências da mente desperta. Foi nada menos do que a primeira evidência eletrofisiológica dos restos diurnos postulados por Freud. Poucos anos depois, essa descoberta foi aprofundada pelo neurocientista norte-americano Matthew Wilson durante seu pós-doutorado na Universidade do Arizona. Wilson analisou quantitativamente não apenas as mudanças nas taxas de atividade de neurônios do hipocampo, mas as mudanças na sincronia entre os momentos de ativação de neurônios distintos. Em outras palavras, mediu não apenas o quanto cada neurônio aumentou ou diminuiu sua atividade, mas também a proporção de ativações coincidentes entre pares de neurônios, ou seja, em que proporção dois neurônios quaisquer se ativam conjuntamente, em sincronia. Não por acaso Wilson era orientado pelo neurofisiologista canadense Bruce McNaughton, que no final dos anos 1970 conviveu de perto com Donald Hebb e com ele partilhou o entusiasmo pelo estudo da sincronia neuronal. Em 1994, Wilson e McNaughton publicaram resultados que se tornaram instantaneamente clássicos. Primeiro, mostraram que durante a vigília, quando o rato se movimenta ao longo de uma trajetória e o ritmo θ predomina no hipocampo, surgem novos padrões de sincronia entre pares de neurônios hipocampais. Em seguida, demonstraram que os mesmos padrões reverberam, com algum ruído de fundo, durante o sono de ondas lentas subsequente. Em 2001, já como professor do Massachusetts Institute of Technology, Wilson e o doutorando Calloway demonstraram efeitos semelhantes durante o sono REM. Para entender a diferença entre os achados iniciais de Pavlidis e Wilson e os achados subsequentes de Wilson, imagine que cada potencial de ação de cada neurônio fosse uma nota musical numa partitura. A descoberta fundamental de Pavlidis e Wilson equivale a dizer que as notas mais tocadas durante a vigília voltam a ser ouvidas durante o sono. Os resultados de Wilson demonstraram que não apenas as notas observadas durante a vigília se repetem durante o sono, mas também suas combinações em acordes e frases melódicas. A metáfora da memória como partitura permite usar esses achados para imaginar de que forma uma lembrança oriunda da vigília pode ressurgir em sonhos. Reverberação ou reativação. A exploração subsequente dessas descobertas por diferentes grupos de pesquisa, entre os quais o meu, estabeleceu nos últimos 20 anos que a reverberação elétrica de memórias é máxima durante o sono de ondas lentas, torna-se variável durante o sono REM e decresce bastante durante a vigília. Dados o aumento consistente da reativação neuronal durante o sono REM, a maior variância durante o sono REM e a reduzida duração do sono REM em comparação com o sono NREM, cerca de 1/4 em ratos e humanos, deve-se concluir que o sono NREM desempenha um papel preponderante na reverberação neuronal, enquanto o sono REM joga um papel secundário nesse fenômeno. Em termos práticos, isso significa que a primeira metade da noite, dominada pelo sono NREM, é essencial para a reverberação de memórias adquiridas durante a vigília. Postulado por Donald Hebb há mais de 60 anos, o termo reverberação foi substituído nas últimas décadas pela palavra reativação, mas esse termo não descreve plenamente o fenômeno em questão. Embora a reverberação da atividade de redes neuronais diminua substancialmente durante a vigília, ela não desaparece por completo quando os animais estão despertos. A força da reverberação mnemônica durante a vigília é inversamente proporcional ao grau de estimulação sensorial interferente. Como os traços de memória podem ser continuamente detectados durante os períodos pós-aquisição através de todos os estados comportamentais, é correto afirmar que as experiências sensoriais relevantes causam reverberações sustentadas, em vez de reativações discretas. Por que não percebemos que existem sonhos ao fundo quando estamos despertos?
A explicação é a torrente de estimulações sensoriais provenientes dos 5 sentidos. Em jargão científico, os padrões reverberantes de atividade neural associados com a experiência pregressa são em grande parte, mas não completamente, mascarados durante a vigília pelos estímulos sensoriais recebidos. Parafraseando Freud, os sonhos são como as estrelas, estão sempre lá, mas só podemos vê-los durante a noite. E no entanto algumas pessoas parecem conseguir percebê-las mesmo acordadas, como nos devaneios criativos atribuídos ao compositor austríaco Wolfgang Mozart, 1756 a 91, por seu primeiro biógrafo. Mozart escrevia tudo com facilidade e rapidez, o que talvez à primeira vista pudesse parecer descuido ou pressa. Ele nem chegava ao piano quando escrevia. Sua imaginação apresentava a obra completa quando vinha a ele, clara e vividamente. No tranquilo silêncio da noite, quando nenhum obstáculo atrapalhava sua alma, o poder de sua imaginação tornava-se incandescente. Alta ou baixa fidelidade. Um outro termo que se tornou popular, relacionado à palavra reverberação, é o chamado replay de memórias, a repetição de alta fidelidade de padrões passados de atividade neural. Entretanto, a reativação de memórias durante o sono não as evoca perfeitamente como uma gravação sendo executada, repetindo conteúdos da vigília. Ao contrário, trata-se de uma reativação viva, como uma banda tocando ao vivo e de memória. Por isso mesmo o som é mais sujo, com o ruído das reverberações que disputam a atividade neuronal produzida durante o sono. O resultado final é mais jam session do que cópia exata, mais vinil do que MP3. Essa reverberação suja é provavelmente relacionada ao fato de que vastas porções do cérebro dos mamíferos estão dedicadas à representação simultânea de diversas percepções ou ações. Em consequência, neurônios individuais são recrutados para participar de diferentes grupos neuronais sincronizados, combinando múltiplas informações de forma a dificultar a detecção de qualquer memória específica. Uma mesma nota musical utilizada inúmeras vezes em partituras diferentes produz efeitos muito distintos no ouvinte dependendo do contexto de ocorrência de cada nota. Imagine agora que as partituras podem ser executadas em paralelo, ao mesmo tempo, e ficará mais fácil entender o que acontece dentro do cérebro. Um notável contraexemplo que confirma a regra encontrado numa ave australiana muito utilizada na pesquisa científica, o pássaro mandarim. Durante o sono, um grupo de neurônios envolvidos na produção motora do canto apresenta uma repetição verdadeiramente fiel da atividade neuronal observada quando o animal canta. Uma cópia quase perfeita. Esse caso raro de replay deriva do processamento neural altamente especializado que é levado a cabo por esses neurônios, cuja atividade é requerida para o controle dos músculos vocais responsáveis pelo canto. Todos esses neurônios são integralmente dedicados à codificação sequencial de uma única memória, repetida ao longo de toda a vida de forma fixa e invariável, o canto do próprio pássaro. Durante o sono do mandarim existe de fato um replay de alta fidelidade. Fortalecimento e enfraquecimento de sinapses. A importância atribuída pelos neurocientistas à reativação neuronal provém de sua ligação com a consolidação de memórias e com um fenômeno essencial para a neurobiologia do aprendizado, a potencialização de longa duração. Embora Hebb tivesse previsto em 1949 que a ativação concomitante de neurônios deve modificar de forma persistente suas conexões com neurônios na jusante, ao mais sinapses de distância dos neurônios ativados, o fenômeno permaneceu uma possibilidade apenas teórica por quase 2 décadas. Foi somente em 1966 que surgiu a primeira evidência empírica de que um estímulo elétrico pode fortalecer de forma duradoura um conjunto de conexões sinápticas. Estudando estímulos e respostas elétricas no hipocampo de coelhos anestesiados,
O então doutorando norueguês Sterge Lomo conseguiu pela primeira vez induzir eletricamente uma memória artificial, fazendo neurônios se lembrarem dos estímulos recebidos. Pesquisando no laboratório do neurofisiologista norueguês Per Andersen na Universidade de Oslo, Lomo inicialmente sozinho e depois junto com seu colega britânico Timothy Bliss publicou as primeiras evidências da potencialização de longa duração. A descoberta é o análogo celular da operação de adição, essencial para o funcionamento do biocomputador que trazemos dentro do crânio. Em 1982 o neurofisiologista japonês Masaoito publicou a primeira evidência do fenômeno oposto, uma redução da força sináptica obtida com estímulos de baixa frequência, chamada de depressão de longa duração, o equivalente neural da operação de subtração. Desde então, a investigação sobre a potencialização e a depressão de sinapses se tornou um dos campos de pesquisa mais dinâmicos da neurociência. Inicialmente houve críticas. Os estímulos eram realizados com frequências excessivamente altas ou baixas, configurando uma situação bastante artificial. Argumentou-se que memórias naturalmente adquiridas provavelmente dependeriam de mecanismos diferentes, mas com o tempo ficou claro que a potencialização e a depressão das sinapses também ocorrem sob frequências de estimulação próximas das observadas no cérebro. O avanço das pesquisas acabou demonstrando que os mecanismos deflagrados nesses experimentos são exatamente os mesmos utilizados pelo aprendizado natural. Se no Monte Olimpo da ciência habitam deuses justos, Lomo, Bliss e Ito ainda hão de compartilhar um prêmio Nobel por descobrirem de que modo o panorama sináptico é esculpido. Enquanto esse dia não vem, os estudantes apaixonados pela compreensão dos mecanismos biológicos do aprendizado têm a oportunidade, em congressos e cursos internacionais, de beber boas cervejas com o simpático Tim Bliss, narrador entusiasmado e divertido da própria descoberta fundamental. Criptografando memórias. Já no final dos anos 1980, Pavlidis e Wilson fizeram outra descoberta surpreendente. Estímulos de frequências idênticas podem causar efeitos opostos quando administrados em fases distintas do ritmo θ. No pico dessa onda cerebral, quando os neurônios estão despolarizados e portanto facilmente excitáveis, a estimulação causa potencialização das conexões. No vale da onda, quando os neurônios estão hiperpolarizados e portanto dificilmente excitáveis, a mesma estimulação causa depressão das conexões. Desde então o achado foi replicado por outros grupos de pesquisa e passou a ser considerado um elemento central do processo de aquisição de memórias. Tal dependência da fase das ondas θ permite que estímulos de idêntica frequência produzam efeitos diametralmente opostos, fortalecendo ou enfraquecendo as conexões entre os neurônios. Hoje sabemos que a aquisição de qualquer memória requer tanto o fortalecimento quanto o enfraquecimento seletivo de sinapses, aumentando e diminuindo as forças de conexão entre subconjuntos restritos da malha sináptica total do cérebro humano, com muitas centenas de trilhões de sinapses. Sabemos também que a seleção dessas sinapses depende da atenção prestada aos estímulos, atenção que é concomitante com as oscilações θ no hipocampo. A partir dessa descoberta, a melodia neural passou a contar também com os primórdios de uma harmonia. Hoje acredita-se que o ritmo θ funciona como uma partitura para a ocorrência das notas, isto é, dos disparos neuronais e ondas cerebrais de frequência mais alta. O ritmo θ abafa as notas que caem no início do compasso, mas amplifica as que caem ao final, de modo que sua sustentação temporal cria um espaço de fases para a distribuição das notas. Trata-se de um mecanismo para incorporar novidades, que desloca as memórias antigas para outras fases, outras regiões do compasso. A importância desse fenômeno para compreender a relação do sono com o processamento de memórias começou a ficar evidente quando Gina Poi,
uma das poucas vozes da neurociência a reconhecer explicitamente a inspiração seminal de Freud para o campo, demonstrou pela primeira vez que a fase entre ritmo θ e disparos neuronais pode codificar a familiaridade de uma memória. A história de Poe fez dela outra improvável heroína de nossa saga. Nasceu em Los Angeles numa família muito pobre e sem a presença do pai. 2 anos depois a mãe se mudou para San Diego, a fim de buscar trabalho e habitação acessível, levando Gina e seu irmão. A família dependia de auxílios do governo, pois os empregos conseguidos pela mãe pagavam apenas salário mínimo. Nunca tiveram carro, televisão apenas por um tempo. Além disso, os bairros em que moravam eram violentos. Acostumada a ficar sem comer para garantir que os filhos se alimentassem, a mãe acreditava firmemente que a educação era a chave para superarem a pobreza. E foi mesmo. No 5º ano a jovem curiosa e inteligente apaixonou-se pelas atividades mediadas por sua professora de ciências. Fosse dissecando um olho de boi ou medindo a preferência de cores em invertebrados, aos 11 anos a menina Gina sentiu pela primeira vez que queria ser cientista. Menos de uma década depois, em 1983, conseguiu ser admitida na prestigiosa Universidade Stanford. No curso de neurofisiologia assistiu ao neurobiólogo Craig Eller contar os passos científicos que o levaram a descobrir que os mamíferos não fazem termorregulação durante o sono REM. Ele disse que isso tornava os mamíferos ainda mais vulneráveis durante esse estado, arriscado para o organismo e ainda assim estritamente necessário. E o mais importante, por razões desconhecidas. Gina ficou entusiasmada e pensou como seria divertido descobrir algum fenômeno fundamental no meio em que tanta coisa já era conhecida, ou parecia ser. Só que a motivação inicial se dissipou quando ela constatou que precisava de mais dinheiro para pagar as taxas da universidade. Como não precisava dos créditos daquele curso para se graduar, abandonou as aulas e aumentou suas horas de trabalho como cozinheira. A história poderia parar aí, mas felizmente não parou. Alguns anos depois, Gina conseguiu um emprego de assistente de pesquisa no Veterans Hospital, para estudar a atividade cerebral de pilotos da Força Aérea enquanto voavam em baixa altitude e elevada força gravitacional, equivalente a muitas vezes a aceleração gravitacional experimentada na superfície da Terra. O objetivo da pesquisa era determinar de modo confiável se os pilotos estavam perdendo a consciência, para que os aviões pudessem entrar em piloto automático sem a necessidade de comando humano. Como parte dessa pesquisa, Gina foi a uma conferência de especialistas do sono e compreendeu que nesse campo há verdadeiros oceanos de questões importantes sem resposta, e portanto é possível almejar fazer uma grande diferença. Descobrir alguma coisa realmente importante, sonhar grande. Mas Gina só percebeu a ironia quando foi oficialmente admitida no programa de doutorado em neurociências da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos paga mais do que qualquer emprego de assistente de pesquisa. Gina adorou o doutorado e nunca mais olhou para trás. Herdeira da linhagem científica dos legendários Per Andersen, John O'Keefe e Donald Lee, Gina era pós-doutoranda no laboratório de Bruce McNaughton e Carol Barnes na Universidade do Arizona quando fez sua importante descoberta, publicada em 2000. Para compreendê-la, primeiro é preciso lembrar que é no pico da onda θ que os neurônios têm mais chance de se ativar. Como vimos anteriormente, Pavlidis e Winson haviam descoberto em 1988 que a estimulação do hipocampo no pico do ritmo θ produz potencialização de longa duração, enquanto a mesma estimulação no vale do ritmo θ produz depressão de longa duração. Essa descoberta fundamental foi replicada em diferentes laboratórios desde então. Juntando as peças do quebra-cabeça, Gina Poe formulou a hipótese de que novas memórias deveriam ser codificadas nos picos do ritmo θ, enquanto memórias velhas destinadas ao esquecimento deveriam ser codificadas nos vales do ritmo θ.
Gina implantou eletrodos no hipocampo de ratos e passou a registrar a atividade de neurônios de lugar, cuja ativação era seletiva para regiões específicas da caixa em que o experimento era feito. Após algum tempo de registro, as paredes da caixa eram removidas, criando um novo espaço bem maior. Isso provocava o remapeamento de uma parte dos neurônios de lugar, que passavam a responder seletivamente aos lugares do novo espaço. Comparando a fase de disparo dos neurônios remapeados para lugares novos e dos neurônios que persistiam mapeando lugares antigos, Gina verificou a separação de fases que havia previsto. Quando um rato visitava o ambiente novo, os disparos neuronais ocorriam no pico do ritmo θ, tanto na vigília quanto no sono REM subsequente. Entretanto, quando o mesmo rato visitava um ambiente conhecido, os disparos que ocorriam no pico durante a vigília passavam a ocorrer, durante o sono REM, no vale. É como se o passado já conhecido estivesse sendo representado na fase negativa do ritmo θ, que induz depressão sináptica de longa duração e portanto esquecimento. A representação das novidades, por outro lado, estaria concentrada na fase positiva do ritmo θ, levando ao fortalecimento das conexões e portanto das memórias. O fenômeno que Pavlidis e Winson haviam demonstrado usando memórias artificiais, eletricamente induzidas, por isso seus mentores agora demonstravam ocorrer numa situação muito mais realista, envolvendo o comportamento de exploração espontânea do ambiente e o sono REM que ocorre em seguida. Embora o avanço na compreensão dos mecanismos responsáveis pelo papel cognitivo do sono derive principalmente da investigação de roedores, foi a pesquisa em seres humanos, utilizando EEG, tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética funcional, que primeiro estabeleceu a ligação entre aprendizado e reverberação neural durante o sono. Os neurocientistas belgas Pierre Marquet, da Universidade de Liège, e Philippe Perguinelx, da Universidade Livre de Bruxelas, demonstraram há quase 20 anos que a atividade cerebral durante o sono REM pós-aprendizado é proporcional à aquisição de novas memórias. Tal reverberação provoca aumentos locais de oxigenação do sangue, refletindo as necessidades metabólicas aumentadas dos neurônios envolvidos na codificação mnemônica. Outro estudo, realizado durante o sono de ondas lentas, verificou um aumento na potência das oscilações lentas, abaixo de 4 ciclos por segundo, na região cortical submetida ao treinamento, que se correlacionou significativamente com o aprendizado, estabelecendo causalidade entre aprendizado e sono. Mostrar que um fenômeno biológico é proporcional a um fenômeno psicológico não prova que um seja a causa do outro. Para ir além do estudo de correlações e tentar estabelecer causalidade é preciso induzir ou interromper o fenômeno biológico para verificar o que acontece com o fenômeno psicológico. A importância causal do ritmo θ do sono REM para o aprendizado foi demonstrada em camundongos pela equipe do neurofisiologista grego Antônio Adamantidis, nas universidades de Berna e McGill. Usando um método para interromper o ritmo θ com grande precisão temporal, os pesquisadores demonstraram que a redução de ondas θ durante o sono REM prejudica fortemente a consolidação das memórias que de início se instalam no cérebro através do hipocampo. Em seres humanos, a equipe de Jean Bourne realizou experimentos clássicos demonstrando ser possível aumentar o aprendizado através da estimulação elétrica do cérebro durante o sono não REM. Utilizando pulsos elétricos bem lentos aplicados sobre o crânio, abaixo de 1 ciclo por segundo, é possível induzir oscilações artificiais que magnificam as ondas lentas naturais desse estado. O procedimento literalmente amplifica a capacidade de aprender. Surpreendentemente, efeito semelhante pode ser obtido utilizando estimulação aditiva em fase com as oscilações lentas, um procedimento que aumenta a sincronização com ondas cerebrais mais rápidas e provavelmente resulta em grande acúmulo de cálcio no interior dos neurônios corticais,
favorecendo a potencialização de longa duração e o fortalecimento sináptico. Em conjunto, essas descobertas sugerem que a repetição de padrões de atividade neural deve ser a causa da consolidação das memórias durante o sono. Para testar essa hipótese de forma a convencer até os mais céticos, Jean Bourne e o neurocientista alemão Bjorn Rasch tiveram a ideia de se valer de odores para reativar memórias durante o sono. É notória a capacidade que o olfato tem de evocar memórias, pois associamos cheiros e estímulos específicos. Em algum momento de sua vida você deve ter experimentado a sensação de se surpreender com um cheiro característico do passado e imediatamente lembrar-se de eventos muito antigos. Além disso, os odores são os estímulos sensoriais que menos interferem no sono. Tirando vantagem desses fatos, os pesquisadores decidiram realizar experimentos em que os participantes aprendiam as posições espaciais de cartas com imagens, como no jogo da memória tradicional, enquanto eram expostos ao perfume de rosas. Durante o sono subsequente, os participantes eram expostos novamente ao perfume com o intuito de fazê-los lembrar subliminarmente das posições aprendidas, reativando-as por associação multissensorial. Os resultados mostraram que a reativação de memórias por exposição ao odor foi bastante eficaz quando realizada durante o sono não REM, mas não durante o sono REM, que apresentou níveis iguais ao de experimentos sem odor. Esse experimento clássico demonstrou que a reativação de memórias durante o sono não REM efetivamente promove o aprendizado. Laurent Dino não poderia estar mais errado em sua objeção a ele. O estudo da reverberação neuronal é do mais alto interesse para a psicologia. Uma trajetória específica na malha neuronal. Mas afinal, o que é uma memória? Para começarmos a definir esse conceito, digamos que é uma trajetória específica de propagação da atividade elétrica através da malha neuronal. A ativação consciente de uma memória é um processo que se estende no espaço através de enormes conjuntos neuronais e se prolonga no tempo por centenas de milissegundos, bem acima da escala de tempo característica da atividade de um único neurônio, da ordem de 1 milissegundo apenas. Embora uma única memória requer a ativação de um grande número de neurônios, está muito longe de recrutar o cérebro inteiro, uma vastíssima matriz tridimensional composta por bilhões de células, cada uma delas interligada por axônios e dendritos a milhares de outros neurônios. A evocação de uma memória é, portanto, a propagação da atividade elétrica através de um subconjunto bastante específico e restrito de neurônios e áreas cerebrais. Para cada experiência do passado evocada há uma trajetória particular de propagação elétrica pelo cérebro, que em seu estado latente, não ativado, representa a memória dessa experiência. Para memórias de procedimento, pedalar uma bicicleta, jogar capoeira os circuitos envolvem sobretudo o cerebelo, o córtex motor e os gânglios da base. Para memórias declarativas, qual é a capital de Angola? Assim como para memórias episódicas, como foi sua viagem para pesquisar capoeira em Angola? É necessário um hipocampo intacto. Cada trajetória tem certa probabilidade de propagação, que se transforma a cada nova ativação da memória através de mecanismos como a potencialização e a depressão de longa duração. A repetição mental de uma mesma memória é como um rio que parece sempre igual, mas não exatamente, pois passa pelo mesmo leito, mas nunca com a mesma água e nunca de forma igual, sobretudo nas margens. As trajetórias neuronais mais prováveis correspondem às memórias mais reforçadas, ativadas múltiplas vezes ao longo da vida. A cada vez que ocorre, a passagem de atividade elétrica esculpe caminhos preferenciais para a futura ativação neural, criando a memória dos eventos memoráveis. A atividade elétrica circula por essas trajetórias sob influência de redes reverberantes, como o circuito hipocampo septal que produz o ritmo θ, e as conexões de vastas porções cerebrais com o pequeno e compacto locus ceruleus. Situado nas profundezas do sistema nervoso,
Esse olho interior que tudo vê exerce controle direto sobre a pupila, que se dilata conforme a atenção e o esforço mental, como se abrisse e fechasse a janela da alma para o mundo. O locus ceruleus detecta em tempo real tudo o que dói e tudo o que é novidade, disseminando tais informações por todo o cérebro através da liberação de noradrenalina. E à noite a janela se fecha. O locus ceruleus diminui a sua taxa de disparo até baixar a um nível crítico. Na ausência de qualquer estímulo relevante, esse nível não é suficientemente alto para nos impedir de adormecer. Quando a luz dá lugar à escuridão, a atividade elétrica gerada espontaneamente no interior do cérebro, amorfa e desprovida de conteúdo em sua origem, atinge por fim o limiar de ativação de alguma trajetória em particular, e assim aparece a primeira imagem onírica da noite. Começa o sonho. As memórias formadas durante o dia competem agora com todas as memórias anteriores. É muito comum que, já no início do sono, a lembrança do dia anterior desapareça no turbilhão de outras memórias reativadas. Entretanto, aquilo que foi marcante retornará, inexoravelmente. Os caminhos mais profundamente entalhados durante a vigília têm maior chance de serem reativados do que os rasamente esculpidos. E é assim, pela reverberação elétrica das lembranças mais relevantes, que é tecido o banco de memórias chamado inconsciente. Por vales montanhas viajarei. Se o cérebro de um recém-nascido fosse uma topografia, seria uma planície arenosa sulcada apenas pelas memórias inatas do passado filogenético. Um mínimo de software embarcado na própria forma do hardware, aquilo que a criança sabe fazer desde a primeira vez que tenta: mamar, chorar, dormir, excretar e aprender. Com esse repertório comportamental, o bebê enfrenta o mundo exterior, canalizando a atividade elétrica pelos caminhos neurais que já possui e que vão se modificando à medida que aprende a perceber e a mover-se. Na metáfora topográfica, a chuva que erode o terreno corresponde à atividade elétrica. E assim, alterando continuamente a topografia formada por um número descomunal de sinapses, o bebê inicia a construção de seu mundo interior. Conforme adquire experiência, a topografia erodida, a formação de novas memórias vai reforçando pequenos conjuntos de sinapses específicas, bastante úteis à sobrevivência, e eliminando conjuntos enormes de sinapses menos úteis. O resultado é que a cada novo aprendizado se forma um novo sulco, e a superfície vai se transformando, adquirindo cada vez mais reentrâncias, vales e arroios. O contato com a realidade, pela força da água e contra a rigidez da pedra, vai esculpindo a topografia sináptica até chegarmos a ancião, o cânion de vivências acumuladas umas sobre as outras, imenso e profundo vale central cercado por inúmeros vales cada vez menores, capilares moldados pela vivência autobiográfica, como um palimpsesto de eventos vividos e imaginados. Mapa mental de toda a vida feito das experiências superpostas, do passado mais remoto que se consegue lembrar até o futuro mais distante que se consegue imaginar. Nesse mapa, a ativação de cada diminuto sulco corresponde à evocação de uma memória específica. Vivências traumáticas deixam sulcos mais profundos, como seria de se esperar pela intensa liberação de adrenalina e noradrenalina durante o estresse agudo. A carga emocional da experiência aumenta a duração e a intensidade da memória, sobretudo quando as emoções são negativas. Durante o sono, na ausência de estímulos externos, a atividade elétrica gerada nas profundezas do sistema nervoso atinge vigorosamente o córtex cerebral, o hipocampo, a amígdala e diversas outras regiões subcorticais, produzindo experiências oníricas vívidas. Para pessoas que viveram eventos traumáticos, sonhar muitas vezes resulta no fortalecimento das memórias desagradáveis, que equivalem a revisitar a experiência. Talvez seja verdade que a atividade elétrica que atinge o córtex cerebral durante o sono seja difusa, pouco específica, talvez até mesmo aleatória, como propôs Francis Crick.
Mas isso não é suficiente para concluir que ela apaga as memórias corticais como a chuva apaga um castelo de areia na praia. Afinal, depois que o bombardeio de atividade elétrica chega ao córtex cerebral e começa a se espalhar por suas vastas redes neuronais, a ativação se propaga conforme os caminhos sinápticos permitidos pelas conexões neuronais já existentes, o que equivale a dizer, pela história daquela mente. Os pingos de chuva podem até cair aleatoriamente sobre o vale, mas quem determina seu curso é a forma da pedra, que nada tem de aleatória pois reflete o passado. Voltando à comparação entre idades diferentes, o recém-nascido tem pouco passado autobiográfico, muito passado filogenético e todo o futuro que se pode almejar. Qualquer coisa que acontece ao bebê tem potencial para impactar integralmente a vida subsequente. No ancião, ao contrário, quase mais nada impacta. O passado autobiográfico se tornou enorme, mas o futuro fica cada vez mais limitado. Frequentemente a veneranda idade vem acompanhada de um amplo repertório de memórias, mas também da dificuldade de adquirir novas memórias e de interessar-se pelos estímulos do mundo. Nada impressiona, nada é novo. Há menos sono, menos plasticidade neural e menos canabinoides produzidos pelo cérebro, fundamentais para a formação de novas sinapses. Na terceira idade, a pedra que resta é dura, e muitas vezes a mente enrijece. Por outro lado, a velhice traz a estabilidade. Quando o repertório de vivências acumuladas é vasto e sadio, os mais velhos se tornam os melhores conselheiros e líderes que uma comunidade pode ter, cuidando da coletividade com equilíbrio, visão panorâmica e zelo pelo futuro, tanto o imediato quanto o longínquo. Entre os Kalapalos e outros grupos indígenas do Parque do Xingu, praticantes da paz intertribal há pelo menos 60 anos, falar como chefe exige ser calmo e discursar sentado, olhando para o chão com humildade e proferindo as repetições corretas de palavras que apaziguam e asseveram paz e respeito entre parentes. 11. Genes e memes. O que são palavras, ideias, pensamentos, conceitos? A despeito das muitas diferenças, o que une esses termos é o fato de que são todos memórias. Tudo o que percebemos e fazemos causa alterações nos circuitos neurais que intermediam o encontro com o mundo, construindo associações pela experiência, num jogo reiterado de impressionar e impressionar-se. Qualquer pessoa idosa ou que convive de perto com idosos sabe que as suas lembranças dizem respeito muito mais aos fatos da juventude do que ao passado recente. Você talvez tenha escutado relatos da infância de seus bisavós, coisas que viam e ouviram, conversas memoráveis que tiveram com pessoas extraordinárias que disseram frases inesquecíveis, hoje passadas aos bisnetos como joias da família. Como é possível lembrar tão minuciosamente da própria infância, com tanta vividez e riqueza de detalhes, mesmo depois de transcorridas várias décadas? E algo ainda mais incrível, como é possível que a criança também passe a se lembrar daqueles eventos, quase como se os tivesse vivido na própria pele? A reverberação de atividade neuronal é uma explicação satisfatória para a aquisição e retenção inicial das memórias, mas é claramente insuficiente para explicar a persistência de uma lembrança por dias, anos, décadas, ou pela vida inteira. Não é difícil entender por que isso seria absurdo. Imagine o que aconteceria se a retenção das memórias por longos períodos de tempo exigisse que elas permanecessem continuamente em estado ativo, reverberando incessantemente pelo cérebro, todas vivas e entrelaçadas, explosivamente numerosas e progressivamente conflitantes à medida que a vida fosse fazendo suas curvas, retornos e paradas ocasionais. Nesse cenário catastrófico sofreríamos de profunda confusão mental, semelhante à experimentada pelo personagem Ireneu Funes, de Jorge Luiz Borges. O narrador descreve um jovem inteligente e excêntrico que, por causa de um acidente de cavalo, passou a ter memória completa de todos os fatos vividos. O prodígio, entretanto,
tornava-o incapaz de distinguir entre eventos relevantes e trivialidades do cotidiano. Ao adquirir memória absoluta, Funes tornou-se um perfeito idiota. Felizmente nossa mente não funciona assim. Normalmente temos facilidade para evocar memórias específicas, contanto que todas as outras memórias estejam desativadas, por assim dizer, fora da mente. As razões para isso são fáceis de intuir. Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço sem causar deformações e quebras, duas memórias não podem ser ativadas simultaneamente pela atenção sem perderem sua identidade. As memórias interferem umas nas outras e, a cada instante, é preciso que uma predomine na consciência, para que o pensamento passeie por ali. Além disso, somos ótimos em esquecer quase tudo que não interessa para nossa sobrevivência e conforto, pois nossa atenção seletiva armazena apenas as memórias às quais atribuímos valor adaptativo. Se é crucial que você recorde detalhes do primeiro jantar romântico que teve com sua cara metade, o menu do almoço 3 dias depois daquele jantar é com certeza um arquivo apagado em sua mente. De que forma o cérebro distingue as memórias de modo a estocar algumas e apagar o resto? Como é possível manter tantas memórias em estado inativo? Memórias ativas dão origem a memórias latentes. A solução do enigma veio do próprio Donnelly, quando propôs que a consolidação das memórias de longo prazo ocorre em 2 etapas consecutivas. Na primeira, a informação é imediatamente capturada pelo sistema nervoso como reverberação elétrica, criando uma impressão instantânea mas fugaz do passado recente. Essa reverberação decai em alguns minutos, mas dispara mecanismos moleculares que acabam por levar a modificações na composição química e depois na própria forma das sinapses. Essa segunda etapa envolve íons atravessando membranas, proteínas acoplando-se umas às outras, genes sendo ativados e novas proteínas sendo construídas, numa queda de dominós molecular que perpassa os segundos, minutos e horas que sucedem à aquisição inicial da memória, até resultar na remodelagem de uma grande quantidade de sinapses. É o processo de criação, eliminação e modificação de sinapses que permite o armazenamento de longo prazo de uma memória, perenizando uma representação que a essa altura já não corresponde ao funcionamento ativo de uma rede neuronal, e sim a um padrão latente de conexões sinápticas inativas. Dias, meses ou anos depois da aquisição da memória, quando uma parte dessas conexões é ativada, a atividade elétrica se espalha pela rede neuronal através das conexões mais fortes, e a memória é novamente evocada. Por ser capaz de estocar memórias antigas sob forma inativa, o cérebro pode armazenar um imenso repertório delas sem risco de confusão. Não nos confundirmos como Funes porque conseguimos, a cada instante, não lembrar de quase nada. As histórias do que passamos adiante, os pensamentos que se espalham, as ideias que influenciam os outros e se replicam socialmente são todos estritamente dependentes de sua capacidade de durar em nossa mente. O biólogo inglês Richard Dawkins chamou de meme essas memórias colonizadoras, expressas como comportamentos, palavras e gestos, capazes de impressionar outras pessoas e promover o compartilhamento das mesmas ideias. O nome evoca outra unidade replicante mais bem compreendida, o gene. Ainda que confessamente imprecisa, essa famosa analogia é saborosa porque sem gene simplesmente não haveria memes. Para entender de que modo acontece a remodelagem sináptica que pereniza as memórias é preciso primeiro saber que todas as células do corpo possuem o mesmo conjunto de genes em seus núcleos. As distinções entre tipos diferentes de células, bem como as modificações de cada célula ao longo do tempo, dependem de mudanças nos subconjuntos de genes que, a cada momento, são usados para sintetizar proteínas no interior de cada célula específica. A semelhança entre genomas e bibliotecas ajuda a compreender esse fenômeno.
Digamos que cada biblioteca pública do planeta seja o genoma de uma célula e que cada gene dentro de cada célula seja um livro. Para completar o argumento, digamos ainda que os acervos das bibliotecas são todos iguais. Ao entrar em uma dessas bibliotecas, você verificará que apenas uma pequena fração dos livros contidos no acervo está emprestada para leitura. O mesmo se verificará em outras bibliotecas, mas o repertório de livros efetivamente lidos será diferente em cada caso e variará com o passar do tempo, isto é, será dinâmico para cada biblioteca. Livros muito populares terão várias cópias que poderão ser lidas em paralelo por leitores diferentes. Além disso, cada livro pode ser lido múltiplas vezes por leitores diferentes, desde que um após o outro. Note que, embora cada biblioteca tenha um acervo rigorosamente idêntico às demais, os assuntos lidos em cada uma delas podem ser completamente diferentes. Alguns livros essenciais serão lidos em todas as bibliotecas, mas a maior parte do acervo será lida apenas em certas bibliotecas e ocasiões. Enquanto os livros mais lidos em certas bibliotecas serão de filosofia, em outras os preferidos serão de arte, em outras ainda de biologia. Em cada uma delas, a cada instante, um repertório muito específico de livros estará ativo. Dentro de um mesmo corpo, células do cérebro, do coração e do fígado possuem os mesmos genes, mas expressam diferentes subconjuntos deles, gerando repertórios distintos de proteínas que fazem com que cada tipo celular seja diferente. Na célula, cada gene feito de DNA equivale a um livro específico, e a molécula chamada RNA polimerase corresponde a um leitor do livro. Cada livro lido resulta na fabricação de uma cópia complementar do gene, na forma de RNA mensageiro. Este, por sua vez, orienta a fabricação de uma proteína capaz de efetivamente participar das funções celulares, numa nova leitura em que a informação codificada pelo RNA mensageiro é traduzida na sequência de aminoácidos que compõem a proteína. A leitura completa de um livro corresponde à expressão de um gene particular. Esse jargão científico significa que o conteúdo do livro se expressa somente quando ele é lido. Genes imediatos e ciclo sono-vigília. Quando um neurônio se engaja na codificação de uma nova memória, genes que codificam proteínas capazes de remodelar sinapses são rapidamente ativados. Os primeiros genes envolvidos nesse processo, poucos minutos após o início da reverberação elétrica, são chamados de genes imediatos. A expressão de um repertório específico desses genes é essencial para que a reverberação elétrica cause modificações sinápticas algum tempo depois. Os genes imediatos foram descobertos no final da década de 1980, e logo ficou claro que eles são cruciais para o aprendizado. Em face do papel do sono na consolidação de memórias de longo prazo, a descoberta desses genes apontava claramente para uma hipótese: o sono deveria ser capaz de induzir sua ativação, provocando um fortalecimento sináptico. O primeiro teste dessa hipótese coube em uma equipe italiana da Universidade de Pisa, que comparou os níveis de proteínas codificadas por genes imediatos no cérebro de roedores após longos períodos de sono ou de vigília. Surpreendentemente, os então doutorandos Chiara Cirelli e Giulio Tononi verificaram que a expressão de genes imediatos não era ativada mas sim inibida durante o sono. Essa inibição rompia a sequência lógica que conectava a reverberação neuronal aos efeitos mnemônicos do sono, criando um inegável paradoxo. Narcoléptico em Nova York. Foi esse contexto científico que encontrei no doutorado, sob a influência de uma circunstância pessoal peculiar. Por causa de um atraso de 6 meses, necessário para terminar o mestrado no Brasil, cheguei a Nova York em pleno inverno, janeiro de 1995. Diante do imponente portão do número 1230 da York Avenue, com 2 malas pesadas e toda a expectativa do mundo,
Contemplei as ruas cobertas pela neve que caía e pensei que nada seria como antes. Mal sabia o quanto estava certo. Identifiquei-me, preenchi papéis, recebi as chaves e arrastei as malas até um dos apartamentos que a Universidade Rockefeller disponibilizava aos alunos por valor reduzido e que agora era meu lar. Abri a pasta que recebera e li na agenda de aulas que havia pouco tinha começado um seminário de discussão de artigos entre os colegas da turma. Saí correndo, e após uma navegação errática entrei numa sala grande com algumas pessoas comendo pizza. Eram meus novos colegas discutindo minuciosamente um artigo científico selecionado para aquele dia. Não tive tempo nem de me sentir aliviado por finalmente dar início ao doutorado, porque uma coisa muito estranha aconteceu. Eu simplesmente não entendia nada do que eles falavam. Era como se as pessoas estivessem falando debaixo d'água, sons vagamente familiares que não formavam palavras conhecidas. De súbito eu perdera a capacidade de entender inglês, língua que li e compreendia bem até então. Não era apenas que eu não acompanhasse a discussão por ignorar mecanismos moleculares recentes, sobre os quais estava desatualizado. Isso era verdade, mas o caso era muito mais sério. Subitamente eu havia perdido a capacidade de compreender palavras em inglês, mesmo as mais corriqueiras, quando pronunciadas naquela mesa por aquelas pessoas. A situação piorou quando comecei a sentir um sono avassalador, uma forte necessidade de fechar os olhos e apagar por completo. Com muito esforço aguentei até o fim. Me arrastei para o apartamento e dormi como uma pedra. Quando finalmente consegui despertar, avaliei alarmado a situação, mas depois me convenci de que logo me adaptaria. Não podia jamais imaginar que aquela pane mental duraria não apenas alguns dias, mas sim todo o inverno. Simplesmente me deitei e cedi à exaustão. Dormi e sonhei, despertei e voltei a dormir e sonhei. E sonhei e sonhei. Naquelas noites brancas e geladas, cortadas apenas pelas sirenes das ambulâncias, adentrei um inédito período de escuridão, sono e sonhos. Os dias duravam pouco, as nuvens bloqueavam os raios solares, o mundo lá fora era estranho e inamistoso. Aninhado em meu edredom confortável cheguei a dormir 16 horas por dia, marcadas por sonhos intensos e vívidos retratando Nova York, a universidade e as novas pessoas com quem eu agora tentava interagir. Se minha vida onírica estava agitada, na vida desperta tudo parecia caminhar para o desastre. Eu seguia sem entender quase nada do que as pessoas falavam e não conseguia fazer amigos. Para complicar, minhas tentativas de mostrar serviço no laboratório do neurocientista argentino Fernando Nottebohm, ao qual eu me juntara, invariavelmente terminavam com meus roncos constrangedores no sofá da sala de reuniões. Nottebohm é um dos líderes mundiais no estudo dos mecanismos cerebrais do canto dos pássaros, e eu queria muito aprender sobre esse assunto, mas tudo me fazia bocejar e nada me mantinha alerta. Era como se meu corpo estivesse sabotando minha carreira científica. Ao longo de janeiro resisti e lutei contra a sonolência, mas depois a ansiedade e o cansaço deram lugar a uma doce rendição. Quando fevereiro chegou, no silêncio profundo da neve, me entreguei completamente e fui tragado pelo mundo de Morfeu. Agora eu só queria dormir até o tempo acabar. Desisti até mesmo de tentar frequentar o laboratório, para não prejudicar ainda mais minha incipiente reputação. Saía de casa apenas para comprar mantimentos e assistir às aulas. No resto do tempo, ficava em meu apartamento tirando longas sonecas entremeadas pela leitura de artigos científicos. Nesse período comecei a sonhar em inglês, e meus sonhos ficaram mais intensos ainda, representando enredos épicos por ruas sobrenaturalmente desertas de Nova York em manhãs ensolaradas e gélidas de um domingo infinito. Cheguei mesmo a ter sonhos em que me percebia consciente e conseguia mudar o enredo onírico de acordo com minha vontade. Nesses sonhos aparecia uma adversária espadachim que buscava combate e eu pressentia que podia morrer.
E então, assim como veio, repentinamente a sonolência desapareceu. Acabaram os sonhos majestosos e recuperei as ganas de estar desperto. Comecei a sair da toca. No início de abril, quando os dias já se alongavam e as tulipas desabrochavam em todo o campus, me dei conta da metamorfose cognitiva que havia sofrido. Agora eu já entendia quase tudo o que lia, conversava com desembaraço e havia começado a formar um grupo muito especial de amigos que cultivo com carinho desde então. A melhor novidade dessa primavera de adaptação é que as dificuldades no laboratório haviam se resolvido. Orientado pelo neurocientista brasileiro Cláudio Melo, especialista em genes imediatos e então professor assistente no laboratório de Nottebohm, comecei a realizar experimentos bem-sucedidos sobre a representação cerebral do canto de canários. Cláudio foi o primeiro a demonstrar que estímulos naturais causam a expressão de genes imediatos, que só havia sido descrita em culturas celulares mantidas sob condições controladas de laboratório ou em cérebros de animais submetidos a convulsões induzidas farmacologicamente. A descoberta de que os genes imediatos se ativam no sistema nervoso de animais durante a execução de comportamentos que realmente acontecem na natureza levou essa área de pesquisa muito além dos tubos de ensaio, rumo aos organismos inteiros em livre realização de comportamentos complexos e ecologicamente relevantes. Cláudio foi um maravilhoso mentor, e juntos publicamos vários estudos da expressão de genes imediatos como indicador de atividade neuronal no cérebro de pássaros canouros. Generoso, libertário e graciosamente ranzinza, Nottebohm nos permitiu seguir esse caminho em seu laboratório com absoluta autonomia. A história bem poderia ter seguido esse rumo, e este seria um livro sobre a comunicação vocal em aves, se eu não tivesse ficado profundamente intrigado com o fenômeno estranho que havia experimentado, a incrível sonolência onírica que me sequestrou naqueles primeiros meses do doutorado. Como cientista, não podia deixar de estar fascinado por aquela sequência de eventos desde que chegara a Nova York, a falência cognitiva com sonolência excessiva e atividade onírica exacerbada durante todo o inverno, seguida de impressionante e súbita adaptação linguística, intelectual e social na primavera. Claro que o aumento progressivo da duração do dia tinha a ver com o fim da sonolência. Quanto ao início dela, na nevasca do começo de janeiro, o mistério era maior. Embora inicialmente tenha me parecido uma autossabotagem infeliz e constrangedora, capaz de anular todas as minhas forças quando eu mais precisava delas, o sono se revelou afinal um poderoso processador de novidades, benigno e certamente desejável. Ao me deixar levar pelo trabalho interno do sono e ceder verdadeiramente ao processamento offline de memórias, de alguma forma consegui superar as enormes dificuldades iniciais, que se deviam tanto ao estresse da nova situação quanto à diminuição invernal das horas de luz natural. Pessoalmente intrigado, e curioso para entender o que tinha me acontecido, tomei a decisão de compreender os mecanismos daquele processo adaptativo. Quando li num importante livro-texto de neurociência que a ciência sabia muito sobre as causas do sono mas nada sobre suas consequências, me dei conta de que esse era um tema de pesquisa realmente importante. Afinal, as coisas mais interessantes são aquelas sobre as quais não se sabe quase nada. Fui atrás do quase. Na esquina da Rua 12 com a Broadway, comprei por $5 no labiríntico sebo estranho uma seleta das obras de Freud. A leitura e a interpretação dos sonhos me encheu de ideias para experimentos sobre a relação entre sono e aprendizado. Ao mesmo tempo, descobri na biblioteca antiga da universidade as muitas publicações a partir do final da década de 1960 que demonstravam que a privação de sono causa déficits de memória em roedores. Logo descobri também que no mesmo prédio do laboratório de Nottebohm, um andar abaixo pelas escadas silenciosas e amplas do antigo Smith Hall, havia um laboratório com tradição de pesquisa em sono de ratos. Era nada mais nada menos do que o antigo laboratório de Laurent Dino, todo forrado de cobre,
depois herdado por Jonathan Wilson e que agora, após sua aposentadoria, estava sob a responsabilidade de Constantine Pavlidis, ou Gus, para os íntimos. Desolada em Nova York, Gus Pavlidis nasceu em Skalochori, uma pequena aldeia ao norte da Grécia, na Macedônia Ocidental, apenas 100 quilômetros do Monte Olimpo e Tiberia. Quando era criança, nos anos 1960, ali não havia eletricidade, estradas pavimentadas nem água corrente. A vila era habitada por cerca de